Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o professor Eduardo e hoje a aula é sobre MMC, mínimo múltiplo comum, e MDC, o máximo divisor comum. Dessas duas ferramentas, vamos chamar assim, da matemática, a palavra mais importante nos dois é o múltiplo e o divisor. Vocês vão entender por quê. Elas são distintas, porém a gente tem métodos que dá para calcular ao mesmo tempo, tanto uma quanto a outra. Primeiro de tudo, a gente vai começar com o MMC. MMC, que é o mínimo múltiplo comum. O que seria o mínimo múltiplo comum? Primeiro de tudo, o mínimo múltiplo comum, vamos olhar a descrição dele. É um mínimo, o menor, não existe vários mínimos, existe um mínimo. Então é um número que é múltiplo comum de dois ou mais números ao mesmo tempo. E aí o que acontece? A gente precisa de pelo menos uns dois números para a gente começar a entender. Vamos calcular primeiro de tudo o MMC de 12 e 28. Qual seria o MMC de 12 e 28? Mas a gente vai fazer, eu vou fazer um método didático para vocês entenderem o que é o MMC e depois vocês, quando calcularem, falar, não estou fazendo simplesmente por osmose, eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, a gente vai pegar o 12 e a gente vai pensar na tabuada do 12. Nossa senhora, tabuada do 12? Como assim? Não. Primeiro de tudo, 12 vezes 1, vamos lá, sem medo. Isso é didático. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2 é a mesma coisa que pegar esse 12 e somar 12, né? Então, 12 mais 12, 24. Mais 12, 36. Mais 12, 48. Mais 12, 60. Mais 12, 72. Mais 12, 84. Mais 12, 96. E assim por diante. Vai embora. Esses são os múltiplos de 12. São os múltiplos, está na tabuada do 12, ok? Vamos lá. Agora a gente vai pegar o 28. É a mesma coisa, a tabuada do 28. 28 vezes 1, 28. E aí vai somando 28. 28 mais 28, 56. Mais 28, 84. Mais 28, 112. Mais 28, 140. E assim por diante. Ok? Agora a gente vai comparar os dois números e ver qual que é o mínimo múltiplo que é comum aos dois. Primeiro de tudo, a gente tem que observar os múltiplos de cada número. 12, 24, 36, 48 e assim por diante. Qual que é o número que tem aqui no 12 e tem no 28? É o 84. Tá vendo? Esse 84 tem nos dois. Ora, se a gente tem nos dois, ele é o mínimo, que é o menor, tá vendo? Que é o menor, que é comum nos dois, porque os outros não tem. Por exemplo, seria o MMC 12 se tivesse 12 aqui embaixo, mas não tem. Os únicos que se repetem, e os primeiros que se repetem, são esses, 84. Então, o mínimo múltiplo comum de 12 e 28 é 84. Ok? E aí, existe uma ferramenta para a gente calcular isso sem precisar fazer dessa maneira, de dois ou mais números, 3, 4, 5. Olha, vou dar já logo uma dica, o máximo que eu fiz foi 4 números, viu? Para concurso, 4 números. Algumas outras questões para vestibular, para nível médio, vamos dizer assim, para quando a galera está aprendendo na escola, aí eu já vi com 4 ou mais números, mas para concurso, no máximo 3, 4, raramente aparecem. Vamos lá, agora o que a gente tem que fazer? A gente pega o 12, coloca na chave, pega o 28 e vamos fatorar. Fatorar significa diminuir os números
em todos os seus números primos. A lista de números primos está aqui. Ó. Vou deixar para vocês o início dela, para vocês não esquecerem a ordem. Por isso que a gente deixa na sequência. Vamos lá. O primeiro que dá para a gente dividir é o 2. Ok? Então, 12 dividido por 2, 6. 28 dividido por 2, 14. Vamos lá. Ainda dá por 2? Dá. 2. 6 dividido por 2, 3. 14 por 2, 7. 14 por 2, 7. Agora, por 2 não dá, porque nenhum dos dois é par. E aí, pela sequência, 2, 3. Então, o próximo é o 3. Então, a gente divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 7 dividido por 3 não dá um número exato. Então, a gente repete. E aí, o próximo é 7. Repete o 1. 7 dividido por 7, 1. Ok? Então, decompondo esses dois números, fatorando, a gente vai ter 2 vezes 2... vezes 3, vezes 7, ou ainda 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 7. Fazendo essas contas, vamos ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Bateu com o nosso MMC que a gente tinha achado aqui. O 84 é MMC entre 28 e 12. Então, quando a gente decompõe eles na mesma chave, multiplica todos, multiplica todos, a gente acha o MMC dos caras. Se tivesse um terceiro número, seria todos também. Ok? Então esse é o mínimo múltiplo comum. Alguns exercícios eu vou resolver para vocês nas aulas posteriores, e aí eu vou ensinar quando você identifica quando é uma questão de MMC ou MDC. Mas eu já adianto logo de cara. Presta atenção nessa palavra aqui. Múltiplo. Múltiplo. Para o MMC é múltiplo. Ok? Vamos lá. Vamos resolver agora o MDC. Resolver não. Vamos entender o MDC. O MDC dá para calcular por alguns métodos. Eu vou ensinar 2 métodos para vocês. Que são os mais usuais e os mais, digamos assim, que concurso não pode complicar. A gente tem que facilitar a vida de todo mundo para pensar, entre aspas, o menos possível e acertar a questão e ir embora. Vamos lá. O MDC. MDC. Eu já falei para vocês prestarem atenção em uma palavrinha. Qual que é o divisor? Nesse caso do MDC, é o divisor. Vamos pegar os mesmos números, o 28 e o 12. O MDC do 28 e o 12 é o que a gente quer achar. Para entender, eu quero o máximo, olhando a frase não, o nome dele, máximo divisor comum. Eu quero o maior número, o máximo, que máximo só existe um, o maior número, o máximo, que divide os dois ao mesmo tempo. 2 ou mais números, como eu falei, dá para fazer por 2, por 3, por 4, por 5, e aí vai. Eu quero o máximo divisor comum, o máximo divisor que divide os dois ao mesmo tempo. Olhando para os dois, dá para a gente perceber que o 2 porque os dois são par. Mas é o máximo? Não sei. Então a gente vai resolver por 2 métodos. Qual que é o método que eu recomendo? Olha, aprende um método, vai embora com ele. Aí, olha o outro e já deixa ele na gaveta. Sempre usa os dois para você aprender. Para você não ter falta de recurso na prova na hora de resolver uma questão. Porque quanto mais ferramentas você tiver, mais fácil fica. Beleza? Vamos embora. E aí o que a gente vai fazer? A gente fatora os números separadamente. Mesma coisa como se fosse fazer o MMC, mas eles são separados. Então o 28 eu vou por aqui, vou colocar na chave. E o 12 eu vou por aqui. E a mesma coisa na chave. E aí eu já vou escrever aqui 28. Um pouquinho mais para cima para sobrar espaço embaixo. 28. E o 12, que são os resultados que a gente vai obter aqui. E aqui embaixo eu vou resolver de uma outra maneira, que é o segundo método. Ok? Vamos lá. O 28 vamos fatorar. 28 dá para dividir por 2. Lembrando da sequência dos números primos, hein? Olha aqui. 2 dá 14, por 2 dá 7, e por 7 dá 1, ok? Então isso aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 7, ou 2 ao quadrado vezes 7, ok?
Se o 28 é 2 ao quadrado vezes 7, a gente vai repetir ele aqui. 2 ao quadrado vezes 7. E o 12? O 12 é a mesma coisa. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. E aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 3. Isso dá 2 ao quadrado vezes 3. Ok? E a gente repete ele aqui. Vezes 3. Olha lá, vamos pensar. Se o 28 é escrito 2 vezes 2, 2 ao quadrado vezes 7 e o 12 é 2 ao quadrado vezes 3, qual é o número que se repete aqui? É o 2 ao quadrado, certo? O 2 ao quadrado equivale a quanto? 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? Então, esse número 4 está presente nos dois. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes 7 e 4 vezes 3. Então, se a gente dividir o 28 por 4, vai dar 7. Sobra o 7. E se a gente dividir o 12 por 4, sobra o 3. Certo? Então, o máximo divisor comum entre 28 e 12 é 4. Aqui, 4. Porque são os números que se repetem aqui. Presta atenção aqui na faturação. O 2 está aqui, o 2 está aqui, o 2 está aqui e o 2 está aqui. Ok? Vamos agora juntar. Esse método eu chamo de 1 e agora eu vou agrupar esses dois aqui e fazer um terceiro aqui, um segundo aqui. Eu vou chamar esse aqui de 1, ok? Vamos lá, fazer a mesma coisa, só que eu vou agrupar. Vamos lá. Estou explicando devagarzinho para vocês entenderem. Nos exercícios é muito mais simples. Isso aqui é na parte didática, para vocês saberem usar a ferramenta. Vamos lá. Primeiro de tudo, como é que a gente resolve isso? A gente tem que pegar os dois caras e colocar na chave como se fosse fatorar os dois ao mesmo tempo. 28 e 12. Ok? E aí a gente vai dividir pela sequência de números primos. Vamos lá. 28 por... Esses dois dá para dividir por 2, né? Opa, dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Dá para dividir o 28? Dá. Dá para dividir o 12? Dá. Então ele ganha uma bolinha. Ok? Dividir os dois ao mesmo tempo, ele ganha uma bolinha. Então vamos lá. 28 por 2, 14. 12 por 2, 6. Ok? Beleza? Vamos lá. E agora o próximo? Ainda dá para dividir por 2, tanto o 14 quanto o 6. Divide os dois ao mesmo tempo? Opa, divide. Então ele ganha a bolinha. Beleza. 14 por 2, 7. 6 por 2, 3. E agora? O 7... Tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Não. Ou o 7 ou o 3. Tanto faz a ordem. Eu vou colocar aqui para vocês verem que não tem problema. 7 por 7 dá 1. Repete o 3. Aqui dá 3. Dá 1. 3 por 3 dá 1. E aí o que foi? O que a gente sobrou aqui? Sobraram os números que a gente decompôs os dois. Esses aqui. E esses dois. O que tem bolinha, com bolinha, é o que? O MDC. Logo de cara você acha. O que tem bolinha é o MDC, porque dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, o 2 e o 2. 2 ao quadrado, 4. O mesmo 4 aqui e o mesmo 4 aqui. E o que é o MMC? Que nessa fase dá para calcular o MMC também. O MMC, o que a gente viu aqui na aula de MMC? Que é tudo, não é? Então, tudo é o que? É o MMC. Perceberam que com uma ferramenta você acha os dois? Então, qual que é o MMC? É 2 vezes 2 vezes 7 vezes 3. Que isso vai dar 84. Que é o que a gente tinha achado, ok? Beleza? E agora, eu vou fazer aqui um segundo método para achar só o MDC. É uma ferramenta para só o MDC.
caso a gente tenha números grandes. Porque aí não compensa diminuir o número até o final e ver quais os que tem bolinha. É mais fácil ele de cara. Como é que a gente faz desse método aqui? Você pega os dois números, ou três, eu vou resolver por três daqui a pouco. Pega os dois números, o maior, de preferência, vai dividir um pelo outro. Claro, o maior vai na frente, né? 28 dividido por 12. E aí, você vai escrever eles num jogo da velha. Dessa maneira aqui. E aí, como é que você tem que pensar? É o seguinte. Vou parar a caneta aqui, beleza. É o seguinte, jogo da velha. Termina o jogo da velha. É o seguinte. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 28? De cabeça. Quantas vezes o 12 cabe dentro de 28? Duas, né? Então, 2 vezes 12 dá 24. Então, vamos colocar o 2 aqui em cima. O 2. 2 vezes 12, 24. Para 28, 4, certo? 4. Vamos lá de novo. 2 vezes 12, 24. Para 28, faltam 4. Ok? A gente vai pegar esse 4 e vai jogar ele para cá. Ok? E aí a gente vai colocar mais uma barrinha aqui. E vai dividir agora o 12 por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 12? 3, certo? Que é a tabuada do 3. 3, vamos lá, ou tabuada do 4, tanto faz. 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, 0. Deu 0 aqui, apareceu o 0 aqui. Esse número é o MDC. Simples, ok? Tá vendo? 4, 4 e 4. Esse número é o MDC. Entenderam? Entenderam o método? Tanto o MMC como o MDC? Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai resolver com 3 números. 3 números, para vocês não falarem que eu resolvo os fáceis e deixo os difíceis para vocês. Não tem nada disso. Vocês vão ver que o método funciona para 2 ou mais números sempre. E que a ferramenta no começo é complicadinha para entender, eu confesso, ela é meio chatinha porque foge do nosso padrão de divisão. Mas depois que você pega o jeito, fica muito simples de você calcular o MMC e o MDC. Então a gente vai querer calcular o MDC e o MMC. MC. De quais números? Desses números aqui. 64, 30 e 12. 3 números, 3. Vamos lá, vamos usar agora, logo de cara, aquele método que eu falei do jogo da velha. Vamos chamar ele assim. Primeiro de tudo, a gente pega dois números quaisquer, qualquer um deles, sempre o maior, sempre o menor dividido o maior. Qualquer número, não tem problema. Vamos pegar o 64 e o 12. Então vamos dividir um pelo outro. 64 e o 12. Como é que eu falei? Faz o jogo da velha. Ok? E aqui vai pôr quantas vezes o 12 cabe no 64. Então quantas vezes o 12 cabe no 64, né? 5. 5 vezes 12, vamos colocar o 5 aqui. 5 vezes 12, 60. Para 64, faltam 4. Ok? Aí a gente pega esse 4 e joga ele para cá. E vai até dar 0. Até dar 0. O 4 vem para cá. Acrescenta uma barrinha aqui e vamos embora. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 12? 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, 0. Opa! Então, o MDC entre 64, que foi o que a gente pegou, e o 12, quanto que é? 4. Sendo que, se o M, eu vou colocar aqui embaixo para sobrar espaço, o MDC de 64 e 12 é 4. Certo? Então, se a gente sabe que o MDC de 64 e 12 é 4, então a gente falta achar o 30. A gente pega esse 4, faz a mesma coisa. Opa, não é o 4 agora não.
Pega o 30, que é o que sobrou. Vem aqui. Joga no jogo da velha. E aí o 4 que estava aqui, ele vem para cá. Perfeito? Esse 4 aqui. Beleza, aí mesmo raciocínio daqui. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? Quantas vezes? 7, né? 7 vezes 4, 28. Para 30, faltam 2. Esse 2 vem para cá. Vamos lá. 4 dividido por 2. 2, né? Então, 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Opa, deu 0. Se deu 0, é porque esse aqui é o MDC de 64, 30 e 12. 4. Opa, 4 não, 2. 2. Do 64 e do 12 era 4. Mas aí quando entrou o 30, estou atrapalhado com as canetas. Quando entrou o 30, ele foi para 2. Ok? E aqui do lado? Aqui ao lado eu vou calcular daquele método da bolinha, não bolinha, tem bolinha, tudo, ok? Vamos lá. Como é que eu falei? Coloca os 3 na chave. Vamos lá, 64, 30 e 12. E a gente vai fatorar. Olha o tamanho que isso aqui vai ficar. Vamos lá. 2. Divide os 3 ao mesmo tempo. Divide. Então, bolinha nele. Vamos lá. 64 por 2, 32. 30 por 2, 15. 12 por 2, 6. Dá para dividir por 2? Não. Qual que é o próximo? 3. Dá para dividir por 3? Dá. Dá para dividir por 3? Sim. Mas ainda dá para dividir por 2, o 32 e o 62. Então vamos embora. Mas sem ganhar bolinha porque não divide os 3. Então 32 por 2 dá 16. Repete o 15 porque não divide. E 3. 6 por 2, 3. Ainda dá por 2? Dá o 16 aqui. Então dá por 2 de novo. Vamos lá. Por 2. 16 por 2 dá 8. 15 e 3. Ok? Ainda dá por 2? Dá por 2. Somente o 8. Dá 4. 15 e 3. Dá por 2? Dá por 2 ainda. Dá 2. 15 e 3. Dá por 2? Última vez? Dá 2. Que dá 2. 15 e 3. E o próximo agora? Agora é o 3. O 3 dá para dividir o 3, que também divide o 15. Então repete o 1. Dá 5. 3 por 3 dá 1. E aqui, finalmente, o 5, que vai dar 1. 5 por 5, 1. 1. Ok? Então vamos lá. O que eu falei para vocês? Que o que tem bolinha é o MDC. O que tem bolinha, ó. Presta atenção na bolinha, a bolinha. Ok? O que tem bolinha é o MDC. Qual que tem bolinha? O único número, o 2. Então o MDC entre 64, 30 e 12, 64, 30 e 12 é 2. É o único que tem bolinha. Bateu com esse daqui? Bateu. Então é o 2 aqui. Ok? E o MMC que eu falei que dá para calcular por esse método? O MMC disso daí é tudo. Tudo é o MMC. MMC. Olha o tamanho desse negócio. Vamos contar primeiro quantos 2 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 2 elevado a 6 vezes 3 vezes 5. Vezes 3 vezes 5. E isso vai dar 960. Ok? Então o MMC entre 64. Opa, aqui está confuso. O MDC entre 64, 30 e 12 é 2. E o MMC entre 64, 30 e 12 é 960. Entenderam os métodos
para calcular o MMC e o MDC? Espero que sim. Caso vocês tenham dúvidas, deixem nos comentários e acompanhem os vídeos que eu vou resolver alguns tantos exercícios para vocês sobre exatamente esses assuntos aqui, ok? Curtam esse canal, se inscrevam aqui, dão um joinha, acho que vale a pena, hein? Se inscrevam nesse canal e acompanhem os vídeos, ok? Volto a repetir, o meu nome é Eduardo e eu estou aqui para ajudar vocês com a tão, entre aspas, temida matemática, ok? Um abraço, gente, muito obrigado.